Vimos na aula anterior uma breve introdução sobre o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos e compreendemos que essa classificação se baseia na distinção e identificação de atributos de extrema importância para os solos. E esses atributos estão estreitamente relacionados aos processos pedogenéticos que aconteceram nesses solos. Portanto, nesta aula nós conheceremos um pouco mais desses atributos. O primeiro capítulo do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos é inteiramente dedicado à descrição dos diversos atributos diagnósticos utilizados para a classificação dos solos. Antes de começar a conhecer e a explorar esses conceitos, é necessário que nós compreendamos o que é um atributo diagnóstico. De uma maneira generalizada, atributo diagnóstico é qualquer característica ou propriedade que seja própria, intrínseca daquele objeto em estudo e que lhe confere individualidade. Trazendo esse conceito para a ciência do solo, então no CIBIX nós podemos dizer que os atributos diagnósticos são aquelas características ou propriedades que conferem individualidade ao solo e que especificamente estão relacionadas com a pedogênese, ou seja, com aqueles processos pedogenéticos que nós estudamos anteriormente. E essas características ou propriedades, elas podem ser identificadas no campo, ali no perfil, na descrição de perfil do solo, ou também em laboratório. Esses atributos diagnósticos do CIBIX, eles estão diretamente relacionados com os atributos no solo, tanto do ponto de vista mineralógico, quanto químico, quanto físico. E aí nós poderíamos, então, agrupar esses atributos diagnósticos. Aqui nós temos alguns exemplos de atributos químicos do solo que são utilizados como atributos diagnósticos do CIBIX, como a saturação por bases, o caráter êutrico, a atividade da fração argila, caráter ácrico, alítico, alumínico, carbonático, entre outros. Entre os atributos mineralógicos, nós poderíamos citar aí os teores de ferro, teores de óxidos de ferro. Dos atributos físicos, características relacionadas à textura do solo. Dos caráteres morfológicos, nós citamos alguns exemplos relacionados à coloração do solo e também de origem dos constituintes, material orgânico e mineral. Então, quais são os atributos relacionados à origem do material do solo? Nós temos aí duas possibilidades: um solo que tenha predominantemente material orgânico e um solo que tenha predominantemente material mineral. É fácil distinguir a diferença entre os dois. O primeiro é proveniente de resíduo vegetal em diferentes estágios de decomposição e pode estar associado ao material mineral. Entretanto, quando um solo é formado de material orgânico, predominantemente haverá material orgânico no seu perfil. E aí nós temos, então, altíssimos teores de carbono orgânico total, passando aí de 8%, que é uma característica bastante expressiva, uma quantidade muito expressiva de carbono orgânico num solo. O material, por sua vez, o material mineral, por sua vez, ele vem originando-se das rochas, como nós vimos lá nas aulas anteriores de intemperismo. E ele é constituído predominantemente por compostos inorgânicos em vários estágios de intemperismo. Então, nós temos na tela dois exemplos de solos, predominantemente originados de material orgânico, como aqui vemos à esquerda o exemplo de um organossolo, e à direita um nitossolo que tem a predominância de material mineral. Já visualmente nós percebemos que são solos completamente diferentes. Temos aí diversos atributos diagnósticos relacionados com os atributos químicos do solo. Conheceremos alguns deles agora. O primeiro deles é a atividade de argila. Embora seja um nome bastante diferente do que nós já discutimos até a aula nesse momento, é um conceito bastante simples de entender. A atividade de argila é a capacidade de troca de cátions da fração argila, ou seja, é a CTC da fração argila. Quando nós pegamos uma análise de solo, um laudo de análise de solo em mãos, nós teremos ali a CTC, o T maiúsculo, a CTC total desse solo. A CTC do solo, ela inclui
todos os tipos de cargas negativas que estão presentes ali, podendo ser originadas das argilas, dos minerais presentes na fração argila e principalmente da matéria orgânica. Quando eu me refiro à atividade de argila, especificamente eu estou falando apenas daquelas cargas presentes na fração argila desse solo. E ele pode ser facilmente calculado com o laudo da análise. Como é feito? Você utilizará o conceito de o teor de CTC total em centimol de carga por decímetro cúbico vezes 1000 dividido pelo teor de argila. Atentem-se aqui que o teor de argila ele deve ser inserido nesta fórmula na unidade gramas por quilo e não em porcentagem, como às vezes pode acontecer em alguns laudos de análise de solo. E aí, qual horizonte do solo é avaliada essa atividade de argila? Nós vimos que um solo ele pode ter aí 2, 3, 4, 5, 6 horizontes diferentes. Em qual desse nós vamos considerar a atividade da fração argila? Sempre nos horizontes diagnósticos daquele solo. Geralmente, o horizonte B, entretanto, nem sempre será no horizonte B, que é o diagnóstico do solo. E aí nós temos duas classificações, TA e TB. São as duas possibilidades de solos. A TA é a CTC alta, CTC da argila alta, então argila de alta atividade. TB, por sua vez, argila de baixa atividade. Os solos com TA no Brasil, ou seja, com alta atividade, geralmente são menos intemperizados e apresentam aí na sua estrutura mineralógica muitos minerais do tipo 2:1. Então, tendem a ser menos desenvolvidos e também menos intemperizados. Saturação por bases já é um conceito bastante conhecido por vocês e relaciona-se à proporção de cátions básicos trocáveis presentes na CTC total do solo. E aí essa fórmula que já é bastante conhecida de todos, que é 100 vezes a soma de bases, dividido pela CTC total, dando aí um resultado em porcentagem. É avaliada sempre no horizonte diagnóstico subsuperficial. Significa isso, se você está avaliando a saturação por bases de um latossolo, essa saturação deve ser avaliada lá no horizonte B latossólico. Se é num argissolo, essa saturação por bases deve ser avaliada em um horizonte B textural. E aí nós temos duas classificações, solos distróficos e solos eutróficos. Os solos distróficos, eles terão menos de 50% de saturação por bases. Os solos eutróficos, por sua vez, eles terão 50% ou mais de saturação por bases. Só que nem sempre, quando avaliada isoladamente, a saturação é um bom indicador de fertilidade dos solos, em algumas situações específicas. Por exemplo, solos de caráter sódico, salino ou sálico têm uma grande quantidade de sais, principalmente de sódio, na sua constituição. Nós sabemos que o sódio é uma base, então ele estaria influenciando aqui na soma de bases e, consequentemente, não seria um bom indicador. Por quê? Altas quantidades de sódio podem ser tóxicas para as plantas, então, no solo de caráter sódico ou salino, por mais que a soma de bases e, consequentemente, a saturação por base seja alta, não significa necessariamente que nós teremos uma boa condição de crescimento para a maioria das plantas de interesse agrícola. Solos de textura arenosa ou franco-arenosa também podem não ser bons indicadores e nós veremos um exemplo a seguir. E também solos que têm uma saturação de bases muito baixa, geralmente menor do que 1 centimol de carga por quilo de solo. Então, veremos aí por que nem sempre um solo eutrófico é necessariamente fértil. Nós temos a nossa fórmula e aqui temos duas situações de solos. O solo A, ele tem 7,5 de soma de bases, tem CTC total de 16,8. O solo B, por sua vez, ele tem 0,4 de soma de bases e uma CTC total de 0,5. Nós sabemos que essas bases, elas têm um grande interesse para nós porque elas representam um dos principais nutrientes do ponto de vista mineral. Grande parte dos macronutrientes ali são considerados como base, cálcio, magnésio, potássio, por isso eles têm um interesse e uma importância tão grande. Então, vamos considerar aqui, no solo A, utilizando essa fórmula acima, nós teremos
7,5 dividido por 16,8 vezes 100. Teríamos aí, então, uma saturação por bases de 44,64%. Considerando isso, e aquela classificação que nós acabamos de citar, nós diríamos que aqui nós temos um solo distrófico. O outro exemplo, horizonte do solo B, nós temos 0,4 dividido por 0,5. Teríamos aqui, então, 80% de saturação de bases. Classificaríamos, então, esse solo como eutrófico. Aí eu pergunto para vocês, por que a gente não pode dizer que o solo B ele é mais fértil? Então, vamos refletir um pouco sobre os dados que nós temos aqui. O solo A, nós temos 7,5 centimol de carga por decímetro cúbico de solo, muito superior à quantidade de bases que nós temos aqui. Então, provavelmente o solo B, por mais que ele tenha uma alta saturação por bases, ele deve ter aí uma textura média arenosa para que ele tenha aí uma quantidade tão pequena, tanto de soma de bases quanto de CTC. Então, esse atributo diagnóstico, saturação por bases, quando analisado individualmente, ele pode incorrer a erros de interpretação sobre a fertilidade dos solos. Caráter ácrico já é um outro atributo químico relacionado com a soma de bases com o teor de alumínio trocável no solo. E quando esse teor ele é menor do que 1,5 centimol de carga por quilo, e que tenha pelo menos uma dessas duas condições aqui, ele é considerado caráter ácrico. Então vejamos quais são essas condições. O pH em cloreto de potássio ele deve ser maior do que 5. Além disso, ele tem que ter um ΔPH positivo ou nulo. Lembrando ali os conceitos da aula de propriedades do solo, o ΔPH é a diferença entre o pH medido em cloreto de potássio e o pH medido em água. E nós sabemos que a diferença entre eles vai inferir sobre a predominância de cargas que nós temos no solo. Relembrando, se eu tenho um ΔPH negativo, significa que há uma predominância de cargas negativas no solo, o que é desejável porque essas cargas negativas retêm diversos cátions para serem posteriormente fornecidos pelas plantas. Por outro lado, um ΔPH positivo significa que há uma predominância de cargas positivas nesse solo, fazendo com que haja, então, uma menor retenção desses cátions e também uma maior adsorção específica de fosfatos e sulfatos, o que também não é desejável, porque nesse caso o solo acaba atuando como um dreno de nutrientes em vez de fonte de nutrientes e acaba competindo com a planta por esses nutrientes. Por outro lado, o ΔPH nulo, ele nos diz que há uma quantidade equilibrada entre cargas positivas e negativas no solo, fazendo com que elas se anulem, o que também não é ideal. O que seria ideal? Um ΔPH negativo. Mas, para ser considerado caráter ácrico, ele tem que ter esse somatório aqui e, observem bem para esse termo, e pelo menos uma das condições seguintes. Ou seja, se ele tiver uma soma de bases mais teor de alumínio menor que 1,5 e um pH em cloreto maior do que 5, ele tem caráter ácrico. Se ele tiver essa soma de bases com alumínio menor do que 1,5 e ΔPH positivo ou nulo, ele é caráter ácrico. Ou se ele tiver as três condições, ele também é caráter ácrico. Uma coisa que eu chamo a atenção para vocês, no CBICS, vocês devem se atentar muito às condições e como elas são colocadas na escrita. Nesse caso, ele deu aqui as seguintes condições, que nós temos essa primeira condição aqui e pelo menos uma das condições seguintes. Em alguns locais, haverá a exigência de que haja todas essas condições, esses requisitos. Então, vocês devem se atentar à redação do CBICS, porque isso pode diferir, pode ser a pequena diferença entre a identificação de um atributo diagnóstico e outro. O caráter eútrico,
ele já é um pouquinho diferente. Ele caracteriza solos que apresentem ali dentro do horizonte diagnóstico que define a classe. Por exemplo, se eu estou analisando um latossolo, tem que ser analisado dentro do B latossólico. Se é um nitossolo, ele tem que ser analisado dentro do horizonte B nítico, ou seja, o horizonte diagnóstico que define a classe. Então, nesse horizonte diagnóstico, o pH medido em água, ele deve ser maior ou igual a 5,7 e soma de bases maior ou igual a 2 centimol de carga por quilo de solo. O caráter alumínico, ele já é bastante característico de solos mais intemperizados e mais ácidos. Então, nesse local, nessas condições, nós teremos um teor de alumínio trocável igual ou maior do que 4 centimol de carga por quilo e uma atividade de argila baixa, menor do que 20 centimol de carga por quilo. Então, aqui seria uma TB. E uma saturação por alumínio maior ou igual a 50%. Nós sabemos que, do ponto de vista de crescimento de plantas, essa saturação de alumínio é extremamente alta. E aí, mais uma vez aqui, ou seja, tendo esses três e o posterior, que seria a bases menor do que 50%, ou de bases menor do que 50%. Então, são aí as características requeridas para identificar um caráter alumínico. E ele deve ser avaliado tanto no horizonte B, quando presente, ou no horizonte C, quando ausente, como seria no caso dos neossolos. A presença de carbonatos no solo, ela pode caracterizar dois tipos de atributos diagnósticos, que são o caráter carbonático e o caráter hipercarbonático. Eles são muito semelhantes, com apenas uma pequena diferença. Ambos incluem aí nódulos e concreções. Entretanto, no caráter carbonático, a presença de carbonatos de cálcio deve ser maior do que 150 gramas por quilo. Já na presença no caráter hipocarbonático, a presença de carbonatos de cálcio ela deve estar entre 50 e 150 gramas por quilo. Então, há três condições aqui que nós poderíamos dizer. Quando esse solo tem menos de 50 gramas por quilo de carbonato de cálcio, ele nem entra nessa caracterização de presença de carbonatos. Se ele tiver entre 50 e 150, é um caráter hipocarbonático. Se ele tiver acima de 150, é um caráter carbonático. O caráter carbonático, que é o que tem a maior concentração, ele vai ser considerado carbonático quando ele pode até ser bastante parecido com os solos que têm horizonte cálcico, mas ele não atende a todos os requisitos exigidos para o horizonte cálcico, seja pela espessura do horizonte, pela posição dele no perfil. O caráter hipocarbonático exclui solos sem caráter carbonático, mas que tenha carbonato de cálcio em algum horizonte. Presença de sais. Então, falamos dos carbonatos de cálcio, falaremos agora dos sais. E aí temos duas condições, o caráter sálico e o salino. A grande diferença entre caráter sálico e caráter salino está na concentração de sais no solo. Quais são os sais? Todos aqueles que são mais solúveis que o sulfato de cálcio. Então, sempre que esses sais eles estão presentes no solo em uma quantidade tóxica às culturas, ele é definido como caráter sálico. Se essa concentração ela não chega a ser tóxica, mas vai influenciar e afetar de alguma forma o crescimento das culturas, é caracterizado como caráter salino. E aí, como isso é medido no campo? Por meio da condutividade elétrica do solo. Então, se essa condutividade elétrica ela é igual ou maior do que 7 desses Siemens, significa que há, então, uma altíssima concentração desses sais. Então, há uma quantidade que pode ser tóxica às culturas. Então, ele é considerado caráter sálico. Se, por outro lado, essa condutividade elétrica ela permanecer entre a faixa de 4 e 7 desses Siemens, é caracterizado, então, como caráter salino. Se essa condutividade elétrica ela for menor do que 4, baixo de 3,9 para baixo, então ele não se encaixa em nenhum desses dois requisitos, ou seja, não há presença de sais significativas para que seja caracterizado como um desses caráteres. E aí nós falamos de carbonatos, falamos dos sais, agora falaremos de um elemento químico especificamente, tá?
do sódio, do íon sódio, na verdade, presente ali no complexo de troca dos solos. E a presença dele pode caracterizar dois atributos diagnósticos diferentes, que são o caráter sódico e o caráter solódico, também com a grande diferença aí residindo na concentração deles no solo. Então, o caráter sódico, ele caracterizará aqueles horizontes ou camadas que tenham uma saturação por sódio maior ou igual a 15%, em alguma parte da seção de controle que defina a classe. Então, mais um exemplo. Se eu estou me referindo a um luve-solo, nós analisaremos nesse luve-solo se o caráter sódico existe lá no B textural. Nós não faremos essa análise em outro horizonte. Por quê? Aqui é especificamente em alguma parte da seção de controle que defina a classe. Então, você vai observar naquele solo qual é o horizonte diagnóstico que define aquela classe. É lá que será analisado se há caráter sódico ou solódico nesse local. E aí, relembrando que esses caráteres que nós estamos vendo, eles estão completamente relacionados àqueles processos pedogenéticos específicos que nós discutimos há algumas aulas. Então, é de extrema importância que vocês façam essa ligação. Por que ocorreu a formação de um caráter sódico? Em que ambiente? Em que clima? Qual relevo favoreceu? Então, voltando aqui, saturação por sódio no complexo de troca, ou seja, na CTC ali, maior do que 15% ou igual, caracteriza o caráter sódico. Se por acaso não for tão alta assim, ficar ali entre 6 e 15, então caracterizará o caráter solódico, ou seja, uma concentração menor de sódio no complexo de troca. E aí nós temos a possibilidade também de acúmulo de materiais sulfídricos no solo, que são aqueles materiais com compostos de enxofre que são oxidáveis, ou seja, presença ali de sulfetos que possam ser oxidados. Esse tipo de material, ele ocorre bastante em áreas encharcadas que tenham o pH extremamente ácido, em torno de 3,5. Então, é um pH muito ácido para um solo. Isso é muito comum em mangues. E aí, nesses locais, os sulfatos, eles são reduzidos biologicamente. O que significa isso? Esse sulfato, o sulfato é a forma oxidada do enxofre. Quando ele entra em contato com o ambiente alagadiço, por exemplo, que há uma baixa disponibilidade de oxigênio, ele vai receber os elétrons provenientes da atividade microbiana e vai então passar a ser reduzido nesse ambiente. E se por acaso for realizada drenagem nesses locais, esses sulfetos eles podem se oxidar formando até ácido sulfúrico. Por quê? Lembrando que o pH aqui é extremamente baixo. Então, os prótons disponíveis nesse local podem se associar, se juntar ali com o sulfato que vai se formar com a reoxidação desse enxofre, formando ácido sulfúrico. Grau de decomposição do material orgânico também é um atributo diagnóstico, e aí nós temos 3 classes de grau de decomposição, que seria o material orgânico fíbrico, hêmico e sáprico. A diferença entre eles está no grau de decomposição. Aqui nós temos no fíbrico um material menos decomposto, ele é mais facilmente identificável. Então, podem ser folhas e restos de árvores ali que você olha e consegue distinguir o que temos ali de material orgânico e de onde ele veio. Aqui no material orgânico hêmico já é um material em estágio de decomposição intermediário. Você já tem essa dificuldade de identificar se é uma folha, se é um tronco e assim por diante. Você já não consegue fazer essa identificação de maneira tão fácil. E o sáprico já é um estágio bem avançado de decomposição desse material orgânico. E aí, como isso é classificado? No campo mesmo, você tem um material onde você vai esfregar essas fibras em uma espécie de, podemos dizer que seria uma espécie de escova. Você esfrega 2 escovas com material orgânico no meio, você vai esfregando e fazendo a quantificação de quanto da fibra que você adicionou vai ficando ali naquela estrutura. E aí, quando você tem, então, mais de 70% de fibras esfregadas, significa que esse material ainda ele não está tão decomposto assim. Ou seja, ele ainda é fibroso, você consegue ver ali as fibras se agarrando facilmente. Então, caracteriza o fíbrico. Se for entre 17% e 40% de fibras esfregadas, o hêmico. E se for menos de 17% de fibras esfregadas, ou seja, esse material já está tão decomposto que essas fibras já deixam de estar presentes em grande
é quantidade, então caracteriza o material sáprico. Veremos agora os atributos diagnósticos relacionados à física do solo, às propriedades, aos atributos físicos do solo. O primeiro deles é a mudança textural abrupta, que está relacionada com a classe textural do solo. Então, vamos entender melhor o que significa isso. Na mudança textural abrupta, o que seria esse abrupto? Seria repentino, tá? Então, há um aumento expressivo do teor de argila em pequena distância na zona de transição entre A e E ou A e B. Então, eu farei aqui um exemplo para que nós entendamos melhor. Então, aqui eu tenho um horizonte A, um horizonte E e um horizonte B nesse solo. Então, se eu tenho um aumento expressivo do teor de argila em uma pequena zona de transição, ou seja, se a transição, se essa mudança de textura, ela começa nesse ponto aqui, e ela acaba, e ela se consolida melhor nesse ponto aqui, e nós temos aqui essa distância de onde começa até onde se consolida, de 7,5 cm, nós temos uma mudança abrupta, ou seja, repentina. Em um pequeno espaço, nós temos essa transição, essa mudança muito repentina de textura. E aí isso pode acontecer tanto do A para o E, quanto do A para o B, quando o E estiver ausente. E aí nós temos duas condições para considerar essa mudança repentina. Se no horizonte A você tiver 20% de argila, no B, deverá ter pelo menos o dobro de argila. E essa distância no qual acontece essa transição, ela tem que ser de 7,5 centímetros ou menor. Por outro lado, se nós tivermos em A ou E um teor de argila maior ou igual a 20%, então no B deverá ter pelo menos 20% de argila a mais do que temos no horizonte A ou E. E aí essa distância vertical, onde ocorre essa mudança abrupta, ela também deverá ser igual ou menor que 7,5. E aí nós temos uma característica, um atributo também bastante semelhante, mas que a gente vai entender que há uma diferença, que é o caráter argilúvico. Ele é bastante utilizado para distinguir solos que apresentam uma certa concentração de argila no horizonte B. Só que aqui o gradiente textural não é suficiente para caracterizar solos como argissolos, oluvissolos, planossolos ou espodossolos, ou seja, não tem esses horizontes diagnósticos aqui presentes. Quando é que nós temos um caráter argilúvico? Quando você pega lá a sua análise de solo e simplesmente divide a porcentagem de argila que tem no B dividido pela porcentagem de argila que tem no A. Se essa diferença ela for maior ou igual a 1,4, e se esse solo não atender aos requisitos desses horizontes citados anteriormente, então nós temos um caráter argilúvico. E aí vem a pergunta: qual é então a diferença entre mudança textural abrupta e caráter argilúvico? A mudança textural abrupta ela é utilizada para identificar horizontes diagnósticos, como por exemplo o BT, o benítico, ou seria um BT aqui com argila de alta atividade, no caso dos luvissolos, e argila de baixa atividade, e outros horizontes que tenham essa mudança textural abrupta. O caráter argilúvico, ele tem uma mudança textural, mas ela não é abrupta. Ela não caracteriza esses horizontes diagnósticos. Então, não é possível, por exemplo, no mesmo solo, nós termos uma mudança textural abrupta e um caráter argilúvico definindo ali a classe daquele solo. Então, há uma diferença entre eles. O caráter plânico caracteriza solos com horizonte adensado e que tenha, exatamente por isso, uma permeabilidade lenta e muito lenta. O que seria um horizonte adensado? É um horizonte compactado. Mas por que nós não falamos horizonte compactado? Porque na pedologia nós geralmente diferimos a compactação do adensamento. O adensamento é quando esse solo ele é mais compactado, mas esse processo foi causado pela ação de um processo pedogenético específico. Quando nós falamos que um solo é compactado, significa que ele tem uma densidade maior também,
Entretanto, a causa é diferente, ou seja, a causa é antropogênica, seja pelas atividades agrícolas, seja pelo tráfego de máquinas, de veículos e assim por diante. Então há uma diferença entre compactação e adensamento. E aí também, nesse caso, eles costumam acontecer em locais onde tenha um certo encharcamento durante algum período do ano, ou que pelo menos, quando chova, essa permeabilidade ela é muito lenta, a ponto de causar aí cores acinzentadas por conta da retirada da translocação do ferro, ou cores escuras por conta da presença de matéria orgânica, porque nesses locais a matéria orgânica ela tende a se decompor mais lentamente, e exatamente por isso ela se acumula mais. Ou cores neutras, bem brancas ou próximas delas. E aqui, justamente por conta desse ambiente de redução, ele pode apresentar mosqueados, né? Esses mosqueados podem ser de ferro e pode ser também de manganês. Só que o caráter plânico, ele tem essas características, mas é considerado caráter plânico se ele não atender aos requisitos para um horizonte biplânico. Isso ficará mais claro na próxima aula, que nós veremos quais são os horizontes diagnósticos do Sistema Brasileiro de Classificação. A relação silt e argila é algo também bem fácil de ser identificado e calculado. Você simplesmente divide a porcentagem de silt que você tem no solo, geralmente ali no horizonte diagnóstico da classe, pelo teor de argila que nós temos no solo. E qual é a importância desse atributo diagnóstico? Porque ele vai nos dar uma ideia de qual estágio de intemperismo se encontra esse solo. Então, de que forma? Quando nós temos baixo teor de silt no solo, há um alto grau de intemperismo. Então, quais são as condições que nós teremos aqui? Se na maior parte do horizonte B nós tivermos uma relação silt-argila menor do que 0,7 e ele for em solos de textura média, significa que é um solo muito intemperizado. Agora, em solos argilosos a muito argilosos, essa relação silt-argila ela deve ser menor do que 0,6. Então, toda vez que um solo tem muito silt e que essa relação em relação à argila, essa porcentagem em relação à argila, ela ultrapassa essas condições aqui, significa que nós temos solos pouco intemperizados. E esse atributo ele é bastante comum para distinguir um horizonte B latossólico, que caracteriza um latossolo, de um horizonte B incipiente, que caracteriza um cambissolo. Grupamento textural. Esse já é bem comum, a gente já discute sobre isso há bastante tempo. E aqui no CBICS há uma classificação um pouco diferente. Não entraremos em detalhes, mas são aquelas classes já bastante conhecidas. Textura arenosa, média argilosa, muito argilosa e textura siltosa. E aí essa classificação textural, ela pode ter algumas variações que nós veremos nos próximos slides. A primeira variação que pode acontecer é a distribuição de cascalho no perfil. Então, o que é esse cascalho? O que nós chamamos de cascalho? Qualquer material que tenha um tamanho entre 2 milímetros a 2 centímetros em relação à terra fina. Quando eu falo terra fina, é aquele solo que nós fomos lá, coletamos no campo, passamos por uma peneira de 2 milímetros. Todo esse material que passa pela peneira de 2 milímetros é considerado terra fina. Tudo que ficou preso ali naquela peneira e que não ultrapasse os 2 centímetros é considerado cascalho. Então, aí, quando há a presença de cascalhos no perfil, a gente vai caracterizar de uma forma diferente essa textura. Por exemplo, se ela ocorre num solo que tem uma textura argilosa, como que a gente vai caracterizar isso lá no laudo, na ficha de descrição do perfil? Nós colocaremos que a textura é argilosa cascalhenta. Ou seja, além da predominância de argila naquele solo, há também a presença de cascalhos, ou seja, de material que tem um tamanho entre 2 milímetros e 2 centímetros. E aí, qual é essa classificação? Pouco cascalhenta se ela tiver entre 8 e 14,9%. Cascalhenta se ela estiver ali entre 15% e 50%. E muito cascalhenta acima de 50%. Qual a importância disso? Do ponto de vista agronômico, é muito grande, porque a partir disso aqui a gente tem noção de quais culturas não serão possíveis de serem colocadas nesse solo e se também há impossibilidade de mecanização ou não. A outra variação do grupamento textural é a constituição esquelética do solo. Aqui já muda um pouquinho, porque a condição em que o solo possui, então, material
maior que 2 centímetros, ou seja, se for entre 2 milímetros e 2 centímetros, está ali classificado como cascalho. Se for maior do que 2 centímetros, e se essa proporção no horizonte estiver variando entre 35% a 90% do volume total desse horizonte, então nós qualificaremos a textura desse solo de uma maneira um pouco diferente. Vou dar o exemplo aqui. Se nós temos um solo de textura arenosa com a presença desse tipo de material nessas proporções, nós teremos um solo, então, de textura arenosa esquelética. Ou seja, aí a gente já infere que há uma dificuldade maior ainda de mecanização nesse solo, porque nós já temos pedaços de material petrificado maior do que no caso da distribuição de cascalhos no perfil. Então, quais são agora os atributos relacionados à mineralogia do solo? O primeiro deles, e que é bastante comum para nós, é o teor de óxidos de ferro. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para vocês em relação ao pequeno detalhe que às vezes pode causar confusão. Quando nós falamos de teor de óxidos de ferro, estamos nos referindo especificamente àqueles minerais que estão presentes na fração argila, ou seja, hematita, goetita, ferridrita, magmita e assim por diante. Quando nós falamos ao íon ferro no solo, nós estamos nos referindo àquele nutriente que está presente na solução do solo, ou seja, na fase líquida do solo, ou no complexo de troca, o que não é o caso aqui, porque nós estamos falando do teor de óxidos de ferro, ou seja, de minerais presentes na fração argila. Então, não é uma característica química, é uma característica mineralógica. E aí nós temos algumas 4 possibilidades. Se há nesse solo menos de 8% de óxidos de ferro, ele é chamado de hipoférrico. Se há entre 8% e 18%, mesoférrico. Se há entre 18% e 36%, férrico. E se há mais de 36%, perférrico. E aí nós temos, geralmente, essa característica ela entra ali no nome de alguns solos. Por exemplo, o latossolo vermelho distroférrico. O férrico significa que esse solo, então, tem entre 18% e 36% de óxidos de ferro. Minerais alteráveis. Eles estão bastante relacionados com os minerais primários presentes no solo ou pouco alterados. Então, são aqueles minerais que são facilmente intemperizados quando comparados ao quartzo, que é um tectosilicato extremamente estável e resistente, ou as argilas dos grupos da caulinita. Então, esses minerais alteráveis, geralmente eles estarão presentes na fração argila, sendo representados pelos minerais 2:1, as esmectitas, micas, vermiculitas, e na fração silt-areia, geralmente, aí como alguns minerais primários, como os feldspatos, feldspatoides e os piroxênios, micas, dentre outros. E os atributos diagnósticos relacionados, então, às características morfológicas do solo. Geralmente, essas são as mais fáceis de serem identificadas no campo, porque nós conseguimos visualizar facilmente. A primeira delas é a serosidade, e a gente consegue ver com facilidade aqui nessa fotografia. A serosidade, ela é formada no solo a partir da concentração de material inorgânico, geralmente argila, que desceu dos horizontes superiores e foram ali se acumulando nos poros, revestindo os agregados dos horizontes inferiores. Então, como nós podemos ver aqui nessa foto, a serosidade ela tem a semelhança visual de uma cera derretida. Então, nós podemos ver que é como se houvesse uma cera que foi aplicada aqui na superfície desses agregados. Por isso se chama serosidade. E ela pode possuir esse aspecto lustroso ou brilho graxo, né? Como se fosse uma cera derretida, como eu disse. E onde há maior ocorrência dessa serosidade? No B textural, presente nos argissolos e luvissolos, e no B nítico, que é o horizonte que define a classe dos nitossolos. Nós temos aí 3 atributos diagnósticos relacionados à cor do solo, que são o caráter crômico, ebânico e rúbrico. Mas antes de entrarmos em detalhes sobre esses atributos diagnósticos, é importante que nós compreendamos como se dá a classificação de cores no solo. Essa classificação ela é realizada utilizando-se uma carta de cores de Munsell.
Essa carta de cores ela é composta por diversas folhas que têm aqui as suas características de coloração de solo. Então, se vocês observarem bem, cada uma dessas folhas ela tem aqui um orifício, e é nesse orifício aqui atrás que a gente encaixa o torrão de solo para ir fazendo a comparação onde se encaixa melhor a coloração daquele solo. Então, como começa? Eu pego um torrão em mãos, coloco aqui do ladinho das folhas e venho comparando com qual carta há a maior predominância ali, a maior familiaridade, similaridade com aquela cor do solo. Depois de feito isso, escolhida a cor, escolhida a carta, que tem o nome aqui em cima, nesse caso nós temos uma 5YR, então ela é esse torrão ele vem sendo comparado aqui quadradinho por quadradinho para que a gente defina essa cor do solo. E aí nós temos diferentes tipos de coloração. Temos essas aqui mais avermelhadas, temos essas mais amareladas e temos também algumas cores bem diferentes, características de solos, solos com presença de mica, de feldspato e também solos com presença de inundação ou ambientes anaeróbicos. Como, por exemplo, essa aqui, muito comum de ambientes reduzidos, redoximórficos. E aqui nós vemos que, além dessa presença desses ambientes reduzidos, pela retirada do ferro, né, por isso que o solo fica acinzentado, nós temos aqui solos também com maior acúmulo de matéria orgânica. E aí a gente percebe que existem algumas características que influenciam, alguns componentes que influenciam a coloração dos solos. Que seria, primeiro, a matéria orgânica. Quanto mais matéria orgânica, mais escuro esse solo tende a ser. Óxidos de ferro, quanto mais hematita, mais avermelhado. Quanto mais goetita, mais amarelado. Os óxidos de manganês, que dão uma coloração escura também, parecida com a matéria orgânica. E aí, como que a gente faz para diferenciar no campo? Utilizando ali, pingando algumas gotinhas de água oxigenada. Se efervescer, significa que é matéria orgânica. Se não tiver essa efervescência, significa que é óxido de manganês. E ambientes redutores, que fazem aí, então, com que o ferro se reduza, seja translocado ou removido do perfil, promovendo cores acinzentadas ou variegadas. E aí, qual é a informação que essa carta de Mansell nos dá? Então, nós temos aqui na tela o exemplo da carta 10R, é o nome dessa folha aqui. E aí nós temos algumas informações. O primeiro deles é a matiz do solo, que é o que dá nome à carta. Então, a matiz do solo diz respeito à cor dominante. Pode ser vermelho, amarelo, bruno, acinzentado e assim por diante. Os principais símbolos que nós temos aqui são R, Y e YR. O R vem de red, vermelho. O Y de yellow, amarelo. E YR é amarelo avermelhado. E aí, esses números aqui, nós temos o 10R aqui, eles variam de 0 a 10, tá? Então, numa carta R, quanto maior o número, mais vermelho. Numa carta Y, quanto maior o número, mais amarelo. E aí nós temos algumas cartas que têm o YR, como nós acabamos de falar. Nesse caso, a letra que vem primeiro é a mais dominante. Então, nesse caso, se eu tenho um 5YR, significa que esse aqui é mais amarelo. O 5YR é mais amarelo. Por outro lado, o 2YR, além dele ser menos amarelo do que o 5, ele é mais vermelho, tá? Essa é uma informação importante. E aí aqui nós temos também, se vocês observarem, esses números aqui em cada linha. 8, 7, 6 e assim por diante, até chegar ao 2,5 aqui nesse exemplo, que nós chamamos de valor. O valor, ele refere-se ao grau de claro e escuro da cor dominante daquele solo. Então, se for um amarelo, quanto mais próximo de 8, mais claro. Quanto mais próximo de 2,5, mais escuro. Então, quanto maior o valor, mais branca é a cor. Quanto menor o valor, mais intensa é aquela cor. E aí nós temos uma outra informação também aqui embaixo que nós chamamos de croma. A croma é a saturação, é a intensidade da cor. E aí nós temos também números aqui definindo essa croma. 1, /1, /2, /3, /8 e assim por diante. Quanto maior o croma, mais saturada é a cor.
Então, nós podemos perceber isso aqui nessa linha. Aqui eu tenho um croma barra 1 e aqui eu tenho um croma barra 8. Então, nós percebemos que a saturação da cor aumenta da esquerda para a direita. E aí, aqui no croma 1, geralmente tende a ser cor neutra. Então, vamos entender agora a aplicação desses conceitos. Se eu tenho um argissolo que foi repassado para mim, e a cor dele, a notação da cor dele é 10YR 8/8, então como que eu vou identificar o nome dessa cor? Porque a cor ela é identificada de duas maneiras, pela notação, que é essa informação que vocês estão vendo aqui na parte superior da tela, e o nome da cor, que geralmente é o que facilita a interpretação e o entendimento dessa coloração do solo. Então, vamos lá. Primeira coisa seria você pegar a sua carta de Munsell e descobrir ali, selecionar qual é a folha 10YR. Esse é o primeiro passo. E aí, aqui eu tenho o valor e aqui eu tenho o croma. Se eu tenho um valor 8, onde que está o valor? O valor está aqui desse lado. Então, onde tem o valor 8? Exatamente aqui. Então, eu sei que eu tenho que avaliar nessa linha aqui. O croma também é 8. Então, onde que está o croma? O croma está aqui embaixo. Então, exatamente aqui eu tenho o barra 8. Então, eu tenho que subir aqui, onde está o barra 8 do valor. Então, valor e croma coincidiram exatamente nesse último quadradinho aqui. Só olhando a gente já saberia dizer qual cor é. Mas se vocês observarem na carta de Munsell, exatamente do ladinho, nós teremos essa folha correspondente aqui, que tem a nomenclatura de cada cor, tá? Geralmente vem em inglês, então aqui tem pequenininho os nomes das cores ali presentes. Nesse caso, o nosso foi 8/8. Então, olha só, 8/8 está exatamente aqui no quadradinho que é identificado como amarelo. Então, esse é um argissolo amarelo. É exatamente assim que a gente faz a classificação da cor. E aí, voltando então aos atributos diagnósticos relacionados à cor. Quando o solo terá caráter crômico? Quando na maior parte do B houver predominância das seguintes cores. Lembrando que essas cores quando o solo estiver úmido, tá? Se for uma matiz 5YR ou mais vermelha, ou seja, 2,5YR para baixo, nós teremos valores iguais ou maiores a 3 e croma igual ou maior a 4. Por outro lado, se nós tivermos uma matiz mais amarelada que 5YR, ou seja, 7,5YR, 10YR, os valores deverão então estar entre 4 e 5 e o croma entre 3 e 6. E aqui um exemplo para vocês então entenderem quais são as cores aqui do caráter crômico. Lembrando desses requisitos aqui, tá? No caso da matiz 5YR ou mais vermelha. O caráter ebânico, por sua vez, nós temos aí a dominância de cores mais escuras, quase pretas, na maior parte do horizonte diagnóstico subsuperficial, com predominância das seguintes cores. Se eu tenho uma matiz 7,5YR ou mais amarela, ou seja, um 10YR, nós temos na cor úmida valores maiores que 4 e croma menor do que 3. E se essa coloração ela for verificada no solo seco, o valor tem que ser menor do que 6. Por outro lado, se vocês tiverem uma matiz de solo mais vermelha que 7,5YR, o que seria mais vermelho que 7,5YR? 5YR, 2,5YR. E aí, se essa coloração ela for medida no solo úmido, tem que ser preta ou cinza escura e na coloração seca um valor maior do que 5. E aí, mostraremos aí um exemplo desse tipo de caráter. Exatamente aqui onde se encontra esse retângulo destacando. E aí nós temos o último caráter relacionado à cor, que seria o caráter rúbrico, indicando aí avermelhamento em profundidade, que é muito comum nos latossolos brunos, mitossolos brunos. Então tem a coloração vermelha, mas tem ali também uma presença de matéria orgânica. Por que eu sei disso? Por conta dessa nomenclatura. Brunos vêm de amarronzados, e esses amarronzados surgem por quê? Por conta do acúmulo de matéria orgânica. E aí ele pode ser medido de duas formas.
Se você estiver medindo, analisando com solo úmido, esse solo úmido ele tem que ter uma matiz mais vermelha que 5YR, ou seja, de 2,5 para baixo, e valor menor ou igual a 4. Se for em cor seca, no solo seco, essa matiz ela tem que ser também mais vermelha do que 5YR e valor igual a 5, não havendo exigências para o croma. E aí nós temos alguns exemplos também. Então a gente percebe que aqui é um vermelho mais forte, mas que há presença também de matéria orgânica, porque já tem cores mais brunadas aqui. E aí vamos comparar agora esses três, tá? Para que vocês tenham uma noção de que há realmente diferença de fato na coloração de cada um desses caráteres. Então aqui nós temos o crômico, que é mais vermelho, mas não tão brunado. Nós temos o ebânico, que já está mais relacionado ao teor de matéria orgânica, e o rúbrico, que já seria associado tanto à cor aqui quanto ao teor de matéria orgânica. O próximo atributo diagnóstico é a plintita, que nós podemos observar nessas fotos aqui ao lado, que é exatamente essas manchinhas avermelhadas, alaranjadas que nós enxergamos aqui nessa foto. A plintita ela é uma formação constituída por mistura de argila, geralmente pobre em carbono e matéria orgânica, e rica em ferro e alumínio, com grãos de quartzo e outros minerais. Lembram-se do processo pedogenético de plintização? É lá que a plintita é formada. Então, para que vocês se lembrem um pouco desse conceito, voltem lá nos materiais de estudo para que vocês tenham mais detalhe do processo de formação da plintita. Geralmente, ela vai ocorrer na forma de mosqueados, ou seja, você tem ali uma coloração variegada do solo. O que significa isso? Se nós observarmos nessa primeira figura, nós perceberemos que há uma cor predominante aqui, que é uma coloração cinzenta. Então, a matiz desse solo é acinzentada. Mas ela tem variação aqui, tem pontuações avermelhadas, que nós chamamos de mosqueados. Ou seja, há a presença de uma coloração variegada, porque esse solo ele tem um pano de fundo acinzentado, mas com pontuações ali de outra cor, nesse caso avermelhados, por conta da presença do ferro. E como nós já vimos em aulas anteriores, ela se forma em ambientes úmidos, que ocorre ali a redução do ferro, translocação posterior, reoxidação dele, fazendo com que ele se acumule novamente na forma dessa plintita, caracterizando então essa presença visual de mosqueados, né? E a plintita, por mais que nós vejamos aqui que ela está bem separadinha, mas ela é um agregado que é facilmente moldado. Você consegue quebrar entre os dedos, porque ela apresenta uma maciez, você consegue cortar se preciso. Ela fica firme quando úmida e dura quando seca, mas ela não é impossível de ser quebrada. À medida que essa plintita ela vai passando por vários ciclos de umedecimento e secagem, vai se acumulando mais minerais ali ricos em ferro, alumínio e grãos de quartzo, ela vai se consolidando, ela vai se petrificando. Quando isso acontece, forma então a petroplintita que nós veremos no próximo slide. Aqui mais um exemplo de plintita, essa foto está bem bacana. Aqui o ambiente de redução já não é tão intenso assim, porque nós não temos um solo tão acinzentado aqui na matiz, tá? Essa plintita aqui, ela tá bem visível. E aí, voltando ao assunto, quando essa plintita, ela se petrifica, há a formação de nódulos e concreções que já não são quebráveis nos dedos. Você precisa, então, de um martelo pedológico para rachar essa estrutura no meio, porque ela foi petrificada. E aí, então, dá o nome a petroplintita, que é a formação de nódulos e concreções ferruginosas, que caracterizam os ironstones, que são pedras de ferro, concreções lateríticas ou as cangas lateríticas, como vocês podem observar aqui nessas fotos. E aí nós percebemos então que há uma diferença entre plintita e petroplintita. A plintita é uma acumulação de óxidos de ferro ali em subsuperfície por conta do ambiente alagadiço, mas ela ainda é macia e moldável, principalmente quando úmida. A petroplintita, por sua vez, ela já foi petrificada, ou seja, ela é uma evolução da plintita, a ponto de que você não consiga mais quebrar entre os dedos. Para quebrá-la ao meio, você precisa de um martelo pedológico. E aí nós temos 3 opções de horizontes com presença de plintita e petroplintita. Essas 3 opções aqui, pessoal, não representam ainda os horizontes que podem ser constituídos por essas estruturas, tá? Então, não necessariamente vai caracterizar aqui a presença de um plintossolo
concrecionário e assim por diante. Então, elas podem existir em um latossolo, por exemplo, em um luvissolo e assim por diante, mas não vão caracterizar um plintossolo, por exemplo. Então, a presença de plintita e petroplintita pode caracterizar o caráter concrecionário, litoplíntico e plíntico. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre cada um deles. O caráter concrecionário, ele não atende ao requisito do horizonte concrecionário, tá? Então, ele tem petroplintita, ou seja, esses nódulos ou concreções, em um ou mais horizontes que definam a classe específica daquele solo. E aí a quantidade de petroplintita ou também a espessura do horizonte ali onde ele está presente não vai atender ao requisito do horizonte concrecionário. E a petroplintita quanto presente, para ser considerada pelo menos como caráter concrecionário, ela tem que estar em pelo menos 5% do volume daquele horizonte. O caráter litoplíntico, por sua vez, ele caracteriza solos que têm a petroplintita na forma contínua e consolidada. Então, qual a diferença do anterior? Lá nós teremos pontuações de petroplintita. Aqui nós teremos uma petroplintita contínua no horizonte, consolidada. Pode estar presente em um ou mais horizontes que definem a classe daquele solo que está sendo analisado ali. Mas não tem a espessura suficiente, a espessura requerida para ser considerado um horizonte litoplíntico, que aí caracterizaria um plintossolo. O último tipo, que é o caráter plíntico, ele caracteriza solos que tenha a plintita, mas em uma quantidade insuficiente para definir o horizonte plíntico. Então, quando você tem plintita presente no horizonte, mas que essa presença ela é menor do que 15% do volume e ela não possui uma espessura suficiente para caracterizar um horizonte plíntico, que também caracterizaria um plintossolo, então é apenas considerado o caráter plíntico. E aí a plintita também, ela tem que estar presente em pelo menos 5% do volume total, senão ela é completamente desconsiderada na classificação. Caráter redóxico, nós já vimos ali em algumas fotos que tem alguns exemplos. Ele ocorre em condições de oscilação temporária do lençol freático, em locais com drenagem moderada ou imperfeita. Então aqui é bastante parecido com o que acontece na gleisação, na plintização, mas não é tão intenso, tá? Não chega nesse ponto. Seria um passo anterior, digamos assim. E aí, então, a gente tem presença de feições redoximórficas na seção de controle da classe, da classe que você esteja analisando. Por exemplo, se temos ali um argissolo, e aí lá no B textural, que é a seção de controle dessa classe, que define a classe argissolos, se ele tiver mosqueados ou cores variegadas, mas que não caracterizem nem caráter litoplíntico, concrecionário, ou que caracterize também um horizonte plíntico e assim por diante, então ele é caracterizado só como um caráter redóxico, ou seja, em algum tempo ali houve condição de oscilação temporária do lençol freático, mas não suficiente para transformar esse solo em um plintossolo, um gleissolo e assim por diante. E aí, como eu disse, não se aplica a horizontes plíntico e glei e aos caráteres plíntico, litoplíntico e concrecionário. E aí nós temos 3 atributos com adensamento no perfil. Lembrando que o adensamento seria um aumento da densidade do solo causado por processos pedogenéticos, e aí difere da compactação do solo. Quais seriam esses atributos? O caráter coeso, dúrico e plânico. O caráter coeso caracteriza solos com horizonte subsuperficial adensado. Então, geralmente, eles são muito resistentes à penetração de faca e ao martelo pedológico. E aí ele deforma-se lentamente quando umedecido, ou seja, ele é duro, extremamente duro quando seco, mas à medida que você vai umedecendo e pressionando, ele vai se deformando. O que não acontece, por exemplo, no Fragipan, que é resultante do acúmulo de sílica. Lembra que nós conversamos sobre isso na aula de PPEs? O Fragipan e o Duripan, eles são extremamente endurecidos, né? Nem quando umedecidos eles vão se deformar. O que não acontece no caráter coeso. E aí você tem uma consistência muito dura, extremamente duro quando seca, e friável a firme quando úmido. E aí eles vão correr aí em diversas condições, principalmente em solos de textura média, a textura muito argilosa. O caráter dúrico, que é um outro tipo de adensamento, ele já tem uma cimentação bastante forte, tá? Entre as partículas do solo.
Então, vai incluir aí alguns horizontes, como Duripan, Ortstein, Plástico e outros horizontes com forte cimentação. E aqui, nesse caso, representa uma grande dificuldade de crescimento de raízes de plantas nesse local, porque eles são realmente muito cimentados e não há ali grande possibilidade das plantas encontrarem espaços que as raízes possam crescer. Nesse caso aqui, elas não se enquadram o caráter dúrico, ele não se enquadra nos requisitos para horizonte plíntico, litoplíntico, concrecionário e petrocálcico. Ou seja, que são horizontes aí que têm essas camadas ou completamente petrificadas, como no litoplíntico, no concrecionário, ou que tem aí camadas com início desse processo, como o horizonte plíntico. O caráter espódico, ele é bastante semelhante ao horizonte espódico, tá? Ele é caracterizado por solos que apresentam acúmulo iluvial, ou seja, que desceu do horizonte eluvial e acumulou no iluvial, geralmente o horizonte B, de complexos organometálicos, geralmente é ferro e alumínio associado com matéria orgânica em subsuperfície. E ele não atende aos critérios de espessura, posição no perfil para caracterizar um horizonte bem espódico. E aí a gente poderia ver mais ou menos um caráter espódico nessa foto aqui. O que eu quero destacar nessa foto? Que ela, na verdade, é a foto de um horizonte espódico, tá? Então, as características visuais do caráter espódico é parecida com o horizonte espódico. Porém, conceitualmente, não é semelhante ao caráter espódico, certo? Mas essa foto está aqui apenas para exemplificar essa questão de acúmulo iluvial de complexos de ferro e alumínio associados à matéria orgânica. Então, nós temos aqui o horizonte eluvial, que perdeu, e aqui o horizonte iluvial, que recebeu esse material aqui contendo ferro, a gente percebe essa coloração mais amarelada, avermelhada, e aqui também, principalmente nas margens dessa acumulação, a presença de matéria orgânica, tá? Justamente por conta da translocação desse material. Caráter flúvico. O caráter flúvico, ele identifica solos que apresentam forte influência de sedimentos. Esses sedimentos, eles podem ter natureza aluvionar, ou seja, que são trazidos pelos rios, ou colúvio aluvionar. São aqueles que vêm pelo rio, ou o colúvio que desce da encosta para a parte mais baixa. E aí ele tem que apresentar pelo menos, olha só, mais uma vez aqui uma parte importante, pelo menos um dos requisitos seguintes: camadas estratificadas com distribuição errática de granulometria e outros atributos em profundidade. A gente já vai ver logo o que é uma distribuição errática de materiais. E distribuição errática de carbono orgânico total em profundidade sem influência de processos pedogenéticos. Vejamos então um exemplo de caráter flúvico. Aqui esse solo na beira de um rio. Então nós percebemos que há acúmulo de carbono orgânico aqui, acúmulo aqui. Então é uma distribuição completamente desuniforme, tá? Por quê? Por conta de material que foi trazido do rio e talvez de material que veio sendo cedido ali também da montante. Caráter vértico. O caráter vértico é aquele que não se enquadra no horizonte vértico que caracterizaria um vertissolo, tá? Ele é parecido, mas não atende a todos os requisitos. Então, esse tipo de atributo ele é caracterizado pela presença de slick sides, que são essas superfícies lustrosas aqui. Nós já discutiremos um pouco mais sobre elas. Fendas, como nós podemos ver aqui nessa foto, e estruturas cuneiformes ou paralelepipédicas, insuficientes para caracterizar o horizonte vértico. Essas estruturas cuneiformes ou paralelepipédicas, elas se formam quando o solo seca, que aí racha e forma aquelas estruturas, um montinho aqui, outro montinho ali, com a fenda no meio. O Gilgai também é um atributo diagnóstico bastante expressivo e presente nos vertissolos ou em solos que têm caráter vértico, que são esses microrrelevos típicos de solos argilosos com alto coeficiente de expansão, principalmente o do mineral Monte Morilonita. Então, a formação dessas saliências convexas aqui. Como isso se forma? Nós temos aqui, então, um solo com a presença de Monte Morilonita, e aí, quando seco, ele tem essas fendas.
Ou seja, aqui nós temos a superfície do solo e aqui nós temos essas fendas que são perpendiculares à superfície. Quando esse solo, quando há umedecimento desse ambiente, então começa a haver aqui a entrada de água e esse material que está por cima, ele começa a descer entre as fendas. Quando ele desce entre as fendas e a água vai entrando entre as unidades cristalográficas dessa monte-morilonita, esse material se expande, ele cresce, ele aumenta. Então, o que acontece? Essa parede aqui, ela vai se expandir nessa direção e essa parede vai se expandir nessa direção. E o material continua também descendo aqui. O que vai acontecer? Essas duas paredes, elas vão se encostar uma na outra a ponto de elas não conseguirem mais se empurrar, então elas vão deslizar, formando o que a gente acabou de ver no slide anterior, que são os slick and sides. Além disso, como começa a haver uma distribuição desuniforme de material que estava em cima, agora está descendo e assim por diante, começa a haver a formação desses micro-relevos que vocês podem ver facilmente aqui com o acúmulo de água nesse solo. Então, isso é muito característico também de vertissolos. Temos atributos relacionados com contato lítico. Contato lítico nada mais é do que o contato do solo, do regolito, com a rocha. Tá? É exatamente aquele local onde há o contato do solo com a rocha. E esse contato lítico, ele pode se diferir de duas formas, caracterizando um contato lítico típico ou lítico fragmentário. Há uma pequena diferença entre eles. O lítico típico, como nós podemos ver nessa foto, tem presença de material extremamente resistente subjacente ao solo. Então, ali vocês encontrarão, aqui no horizonte, logo abaixo do solo, rochas muito duras ou fracamente alteradas, ou seja, no início de intemperismo, que aí são classificados ali na classificação como horizonte R, ou por rochas fraca a moderadamente alteradas, que são chamadas aí de horizontes RCR e CRR. E também exclui horizontes petrocálcicos, litoplínticos, concrecionários, duripan e fragipan. Por quê? Um contato lítico, geralmente, ele está em contato da rocha com o solo que está acima. Essa rocha, ela não foi formada por um processo pedogenético que daria origem a um horizonte petrocálcico, litoplíntico ou concrecionário e assim por diante. A rocha, ela foi formada por um processo geológico. Então, há uma grande diferença aí caracterizando o contato lítico. O lítico fragmentário, só pela foto, a gente já consegue ver que há uma grande diferença do nível do estado de consolidação da rocha. Então, aqui nós temos um tipo de contato no qual o material endurecido ele está bastante fragmentado, ou seja, já tem fraturas naturais aqui que ocorreram por conta da atuação do intemperismo físico. Pessoal, esses são os 48 atributos diagnósticos presentes no Sistema Brasileiro de Classificação. Então, agora, para que vocês fixem melhor, acessem os materiais de estudo, deixo aí como sugestão esses dois aqui, que também estão disponíveis no Moodle, para que vocês possam estudar e ler de forma mais calma toda essa grande quantidade de conceitos que nós acabamos de apresentar.